Paz, luz e bênçãos a você, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aula número 2 do Retiro Online das Constelações Familiares à Luz da Fé. Nessa semana nós estamos aprendendo o caminho para se ter uma vida mais leve e tranquila, usando as constelações familiares à luz da fé. Nessa segunda aula desse evento nós vamos entender quais são os mecanismos que podemos usar para aplicar os conhecimentos das constelações familiares à luz da fé na sua própria vida e na vida de outras pessoas também. Antes de começar esse conteúdo, eu quero agradecer toda a participação, todos os comentários que eu recebi na nossa comunidade que temos aqui abaixo desse vídeo. É muito bom ver cada comentário, porque eles representam a semente de uma transformação na vida de cada pessoa que está participando deste evento. Para mim, não há nada melhor no mundo do que sentir que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. Eu quero que você veja com seus próprios olhos o que aconteceu na vida de algumas pessoas que aplicaram esta metodologia das constelações familiares à luz da fé que você agora está tendo acesso. Essas pessoas aplicaram em suas vidas e veja só o que aconteceu com elas. Quando a gente entra na constelação, a gente entra muito angustiado, porque a gente está vivendo ali alguma questão que está trazendo um profundo desconforto. A maioria das pessoas que a gente conversa toma remédio, ou para dormir, ou para ansiedade, ou para dores que não têm cura, dores que trazemos ao longo da nossa vida. Tinha um conflito familiar muito grande, só que eu não sabia o que era isso. Só que me impedia de expandir, me impedia de ir para frente. Antes eu vivia no julgamento, eu vivia na acusação. Minha vida, antes da constelação, muitos emaranhados, muitos problemas que eu enfrentava, eu não conseguia compreender por que isso acontecia na minha vida. É uma leveza de uma mente mais leve, porque ela liberou as situações que ela estava presa, trouxe uma tranquilidade, uma paz para o coração. Quando eu comecei a estudar, conhecer as leis, conhecer os fundamentos da constelação, foi desvendando muita coisa para mim. Nós lidamos com problemas diariamente, mas quando você conhece a constelação, você compreende de onde está vindo. A Vera se tornou uma pessoa com um olhar para o outro, mais resiliente, compreensiva com o outro. O meu relacionamento, no entender as pessoas, foi assim, maravilhoso, uma abertura muito grande. Tão maravilhoso quando a gente sai as fichas assim, do que era que estava travando, estava atrapalhando o caminho, que aí você fala assim, meu, isso aqui foi uma descarga emocional. Eu liberei assim um peso. Sempre vamos enfrentar batalhas, né, padre? Sempre nós vamos ter. Mas quando você tem esse olhar sistêmico, você vê o quanto você influencia no sistema e quanto cada componente do sistema influencia na nossa vida. Uma liberdade daquilo que estava preso no passado, que poderia estar olhando para frente e não para trás, né? Eu fico muito emocionada porque mudou imensamente a minha vida. Agora, iniciando o conteúdo da aula de hoje, eu preciso lembrar a você que a aula número 1 desse evento está no ar, está disponível. Se você ainda não assistiu, preciso te pedir para parar essa aula número 2 e ir lá assistir a aula número 1, pois é como uma novela, uma série do Netflix. Se você perde o primeiro capítulo, você fica meio perdido sem entender muito bem o que está acontecendo aqui. Na aula número 1, nós vimos por que as constelações familiares à luz da fé funcionam na vida de todas as pessoas. Entender isso e como isso funciona é o pré-requisito para saber como aplicar todos esses conhecimentos na sua vida e na vida de outras pessoas. Por isso, se você perdeu a primeira aula, vá agora lá, assista essa primeira aula, depois volte aqui. Em algum lugar dessa página, aqui em cima ou aqui embaixo, tem um botão que vai te levar
levar para a aula número 1. Nós vamos começar agora a entender como você pode aplicar esse conhecimento na sua própria vida e na vida de outras pessoas. Amigos, familiares, pessoas queridas, seus clientes, seus pacientes. Para você entender isso de uma forma mais simples, eu separei essa explicação em 3 grandes pilares que eu chamei dos 3 pilares de vida. Desenvolver esses 3 pilares juntos te ajudam a olhar para a sua própria vida, ter uma vida mais leve, ter uma vida mais tranquila. Já pensou você livre dos problemas, das angústias, das situações ruins? Talvez você tenha vivido ou alguém que você conheça, que você queira ajudar, esteja vivendo. Esses 3 pilares de vida se conectam com as 3 leis do amor de Bert Hellinger que vimos na primeira aula. Eu chamo de pilares de vida porque, assim como os pilares sustentam uma casa, os 3 pilares de vida sustentarão a sua vida e também a vida das pessoas que você puder ajudar, aplicando de maneira fácil e segura as constelações familiares à luz da fé. Para que você possa entender esses 3 pilares de vida, deixa eu fazer uma breve introdução para você. Quando nós nascemos, do 0 aos 7 anos de idade, nós somos como sementes em crescimento. A semente tem 2 partes que vão influenciar a árvore que ela se tornará. Uma parte é a carga genética, que vem passando de geração em geração e que determina qual espécie esta futura árvore será, as características, o tamanho, etc. A outra parte está relacionada a como esta semente é cuidada até ser plantada. A semente traz em si um grande potencial que, se for bem cuidada, trará bons resultados. Parte desse potencial vem da onde? Das gerações anteriores, o que vai impactar os frutos que essa árvore dará. Nós somos uma semente fruto das histórias dos nossos pais e de tantos antepassados. Nós recebemos uma vida. A vida é um grande presente e que requer muitos cuidados. Do 0 aos 7 anos de idade, nós formamos algumas bases que moldarão as nossas escolhas no futuro. Nós trazemos informações dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, experiências vividas por eles, sentimentos, alegrias, coisas boas, mas também muitos traumas. E tudo isso chegou até nós através da genética que nós herdamos deles. E você sabia que uma criança de 0 a 7 anos de idade, mais ou menos nessa idade aí, ela não possui ainda uma consciência que permita filtrar as experiências vividas no ambiente que ela foi criada, no seu ambiente familiar. O que essa criança escutou? O que essa criança viu? O que essa criança percebeu das relações familiares à sua volta? Aí, quando a gente chega aos 7 anos de idade, daí para frente, a gente vai chamando de idade da razão. Nós ficamos mais atentos às nossas relações, aquilo que acontece à nossa volta. A partir daí nós temos uma noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que não é, da fantasia, da realidade. A semente vai se tornando a grande árvore que pode dar bons frutos ou frutos ruins. E olha só, a gente não pode culpar ninguém por isso, pois as experiências do passado podem ter se tornado padrões de repetições de comportamentos, de sentimentos, de emoções e até mesmo sintomas e doenças. Tudo isso é possível ser repetido, reproduzido no presente, no futuro, de maneira
inconsciente. Provavelmente você já presenciou uma pessoa que tem um vício. Você já conhece alguém, talvez da sua família, e a pessoa promete: eu vou mudar, eu vou parar com isso, nunca mais eu vou usar essa substância. Você sabia que muitas vezes esse vício, esse comportamento vem de algum comportamento vivido por alguém dentro do sistema familiar dessa pessoa, ou até mesmo de um trauma que aconteceu às vezes do 0 aos 7 anos de idade. Lembra lá? A criança ainda não tem essa proteção, ela não tem esse filtro, e às vezes a pessoa nem lembra disso, daquilo que aconteceu, ela nem tem consciência sobre essa situação. Por isso, não podemos julgar ninguém. Pode ser até mesmo uma herança recebida dos pais, dos avós, dos bisavós ou de gerações bem mais longe. Essa herança recebida é herança genética, assim como nós recebemos o formato do nosso rosto. Olha só o jeito de andar dele, dela, parece com o pai, parece com o avô, parece com a avó. É dessa herança genética que eu estou falando. Na Bíblia, Êxodo, capítulo 20, versículo 5, ali fala de ações e de efeitos passados para gerações futuras. Quando diz assim: a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Mas tem uma outra passagem que vai dizer assim: mas eu também faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós também contamos com a luz da fé. Compreender a raiz dos problemas é o primeiro passo para resolvê-los. Agora, se você ficar culpando a você mesmo, se você ficar culpando os outros, isso não resolve nada. Nós vamos o quê? Perpetuar os problemas. Os problemas vão continuar, vão persistir em você. E é aí que entra a constelação familiar à luz da fé. A constelação familiar à luz da fé vai te ajudar a identificar a origem do problema, para você ter clareza e consciência. E aí você para de julgar. Você para de julgar e vai olhar aonde? Para a solução, para o futuro, para a vida, para a alegria. Preste atenção nos 3 pilares de vida que eu, Padre Miguel Ângelo, descobri e quero compartilhar com você agora. O primeiro pilar eu chamo de pilar de autorresponsabilidade sistêmica. Por que esse pilar é importante? Porque é mais fácil responsabilizar os outros pelos nossos fracassos, pelos nossos insucessos, pela nossa falta de prosperidade, relacionamentos que foram destruídos. Quantas vezes você já culpou o outro por isto? É muito mais fácil dizermos que não tivemos oportunidades na vida porque os nossos pais foram culpados e não nos deram as bases necessárias. Às vezes um pai que não nos apoiou, não nos incentivou, ou porque os nossos pais nos proibiram de estudar. Já atendi muitas pessoas que disseram isso. Olha, meu pai não deixou eu estudar, eu queria ser aquele profissional e por isso agora eu estou sofrendo. E por aí vai. Eu ouso até dizer que 90% da humanidade vive assim. Às vezes se esquivando das suas próprias responsabilidades, procurando o quê? Culpados. E com isso, exclui pessoas do seu convívio, do seu sistema familiar, e tudo isso é a base para se alcançar tudo o que se deseja, trazendo para perto e de volta essas pessoas. A filosofia é uma ferramenta de conhecimento. Eu sou formado em filosofia, estudei vários anos de filosofia e isso tudo me ajudou e vai te ajudar também a lidar melhor com todas as questões que estão acontecendo, principalmente com você. E também você poderá, com esse conhecimento, ajudar outras pessoas por meio da constelação familiar à luz da fé.
Eu falei de filosofia. Você sabia que a filosofia surgiu quando o homem ele sai em busca de um sentido para a sua vida? O homem sai das cavernas, começa a se questionar: de onde eu vim? Onde eu estou? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Por que nós morremos? A filosofia me dá a possibilidade de perguntar, de questionar, de refletir o porquê das coisas. Um pouco mais tarde, no decorrer da história, o ser humano começa a usar a filosofia para o seu próprio desenvolvimento. Começam a surgir questões existenciais, como se ocupar das coisas, observando a natureza, eu consigo também me encontrar diante da realidade, das relações com as coisas. Qual é a minha história nessa vida? E eu pergunto para você, qual é o seu legado? Qual é a sua missão de vida, sua missão de alma? Você já escutou a famosa frase, conhece-te a ti mesmo? Sem uma profunda necessidade de se autoconhecer, você não estaria aqui assistindo a minha aula. Se você chegou até aqui é porque você está caminhando nesse despertar e acabou de sair do meio da manada que talvez você vivia no piloto automático, apenas sendo reativo a tudo o que acontece, apenas sofrendo, sem nem querer saber o porquê de tanto sofrimento. Desde já você precisa saber de duas coisas. Uma é que ninguém chegará até você procurando ajuda para ser constelado, é assim que a gente usa esse termo, para ser aplicada uma constelação familiar à luz da fé, se essa pessoa não acionar o desejo de se autodesenvolver, de ser melhor, de se autorresponsabilizar. Segundo, é que a constelação familiar, à luz da fé, não vai tirar de você aquilo que é a responsabilidade sua de solucionar os seus próprios conflitos. Ah, padre, mas se os meus pais me abandonaram, se os meus pais judiaram de mim, minha mãe às vezes foi embora de casa, construiu até uma outra família, quantas histórias eu já escutei, que por pior que nossos pais foram, eles merecem a nossa honra sim, porque em alguma coisa eles foram perfeitos na nossa concepção. Nós temos vida. Se hoje nós temos o privilégio de viver e estamos aqui, é por causa de quem? Dos nossos pais biológicos. A filosofia, de alguma forma, nos ajuda a entender tudo isso, a refletir essas questões, para que a própria ferramenta das constelações familiares, à luz da fé, possa criar o quê? Raízes em você, raízes em nós. É como desvendar o mapa para você ter maior tranquilidade de viver aqui. Se sentir feliz quando eu tenho essa capacidade de refletir, quando eu tenho a capacidade de me colocar no meu lugar e de me responsabilizar com este grande presente que é a minha própria vida. Então, se eu vejo um sintoma que em mim parece ruim, está me incomodando, eu vou usar este pilar da autorresponsabilidade sistêmica, que vai me levar ao quê? A reflexão. E vou dizer assim, opa, o que esse sintoma está querendo me dizer? Aí eu passo a olhar para o que causou esse sintoma e não para o sintoma em si. A solução não está para olhar o sintoma. A solução está em olhar as possibilidades que eu tenho para refletir e também agir e me posicionar na vida de uma maneira diferente. Esse pilar da autorresponsabilidade sistêmica está relacionado com a realidade, com o mundo real, com as minhas experiências, com a natureza, com o físico, com as próprias dores. Nós temos a nossa condição humana.
Uma coisa é eu saber que se eu colocar o dedo lá na tomada vai doer. A outra coisa é eu não saber a causa da minha dor, que é porque eu coloquei o dedo lá naquela tomada. Da mesma forma, em nossas vidas, existem coisas que fazemos e não percebemos que acaba gerando dor e muito sofrimento. E por não pararmos para refletir sobre a causa deste sofrimento, nós vamos perpetuando situações indesejadas. Eu vou trazer aqui um exemplo para você de uma pessoa que aos 14 anos de idade, ela engravidou. Isso fez com que ela se casasse muito jovem. Logo depois, engravidou do segundo filho, depois veio um terceiro filho, não tinha estrutura emocional para enfrentar tantas mudanças na sua vida, e isso acontece o quê? O desgaste. Inevitavelmente vem o quê? O divórcio. Então, essa mulher passou por muitas dificuldades financeiras também. Vocês veem, uma coisa vai afetando outra coisa e vai causando muitas feridas emocionais e até mesmo nos outros relacionamentos que foram tidos como fracassados ao longo da vida. E você acredita que essa história também foi vivida pela mãe dessa pessoa que eu estou contando aqui? Pois é. E agora a sua filha, a filha dessa história aqui, também veio avisar que está grávida aos 14 anos. Há uma repetição de padrão dentro desta família. Essa história é uma história real e típica de alguém que não conseguiu identificar por que essas histórias se repetem. É uma pessoa que está agindo apenas no piloto automático. Pensa que tem que ser sempre assim. Isso pode acontecer também em outras áreas da nossa vida. No financeiro, existem pessoas que sempre estão reclamando que não tem dinheiro. Outras pessoas que até ganham dinheiro, mas parece que o dinheiro não fica nas mãos delas. Sempre acontece alguma coisa, né? Um parente que pede emprestado, que esteja precisando, o carro que quebra, alguém que aparece com sintoma, com uma doença e precisa investir aquele dinheiro ali. Quantas repetições de histórias. E talvez você conheça essa história, talvez seja a sua história, a história de alguém aí por perto. Você conhece alguém que sempre é traído nos seus relacionamentos? Entra e sai de relações, traições que às vezes se repetem. Não importa quanto ela ou ele se esforce para se tornar uma nova pessoa, mas não consegue. Daria para eu ficar contando aqui o dia inteiro, falando de várias histórias de casos e mais casos, assassinatos em família, suicídios, mortes, acidentes, drogas, vícios e por aí vai. Então, a história, o movimento que acontece é meio parecido, é sempre o mesmo. O que vai mudar são as roupagens dessas histórias. Ter a capacidade de questionar, ter a capacidade de observar, de refletir, é se autorresponsabilizar de maneira sistêmica. Nós não vivemos isolados, nós estamos num sistema de família. Esse é o primeiro passo para começar a organizar essas repetições ruins que estão acontecendo aí. É o primeiro pilar, porque a partir deste questionamento, dessa reflexão, dessa autorresponsabilidade, é que a gente começa a mover-se para um lugar melhor. O segundo pilar para você colocar em prática daquilo que eu ensinei lá na primeira aula é o pilar que eu dei o nome luz do inconsciente. Você já escutou dizer sobre o inconsciente? Pois é. O que é a luz do inconsciente? O inconsciente é um lugar em que tem a chave guardada para você se desligar dessa escravidão. Às vezes você passa a vida inteira vivendo coisas que você nem deseja, repetindo histórias, ações que você faz
sem querer, mas isso vai impactando negativamente o seu dia a dia. Reflita comigo, se você sabe que é escravo de alguém, na primeira oportunidade, você vai então roubar essa chave, vai abrir o cadeado e fugir. Mas se você nem sabe que você é escravo, como você vai saber para se libertar? Talvez você esteja aí acariciando até as suas correntes e se revoltando com as pessoas erradas, pessoas que estão querendo te avisar que você é um escravo. Esse pilar, luz do inconsciente, fala justamente sobre isto, sobre esta escravidão que talvez você esteja vivendo, que está comandando a sua vida, até que você então traga esta luz para este inconsciente, a consciência do que está causando este sofrimento. O que vai acontecer? Você vai se decidir se libertar, se posicionar, ir em direção ao novo caminho. De forma prática, imagine uma pessoa que tenha um desejo profundo de morte, um desejo sem explicação. A gente chama isso de um desejo inconsciente. Então, por isso esse pilar, luz do inconsciente, porque é lá no inconsciente que nós encontraremos as respostas. Essa pessoa nem sabia de onde vinha esse desejo de morte. E depois ela descobriu que o seu bisavô italiano veio para o Brasil no período aí após a Segunda Guerra Mundial. Chegando aqui, ele entrou em falência e ele não suportou essa dor. Que ele fez? Se jogou na frente de um trem. Ele se suicidou. Com essa informação, esta pessoa que era sua bisneta, que tinha o desejo de morte, pôde então tomar consciência, luz para este movimento inconsciente e pôde tomar outras decisões. Quais decisões? Dessa história real, ela começou a prosperar na vida. Um exercício muito prático é dizer para esse bisavô: eu estava em lealdade com você, porque o amor cria vínculos, eu pertenço ao seu sistema, eu repeti o seu padrão de forma inconsciente. Isto está me fazendo sofrer. A partir daqui, eu tomo consciência, luz para o inconsciente e sigo a minha vida do meu jeito. E olha só, nesta família, nós conseguimos detectar informações de outras pessoas que também tiveram desejos, vontades suicidas. Ou seja, tudo isso vai impregnando este inconsciente. E o que esta informação, esta luz para o inconsciente vai fazer na vida dessa pessoa e pode também fazer na sua vida? Essa pessoa foi entendendo que não somente ela e também outras pessoas de sua família estavam tentando fazer este movimento que o seu bisavô também fez. Quando nós estamos repetindo as histórias dos nossos antepassados, é como se nós estivéssemos honrando, nós estamos em lealdade, mas é uma lealdade cega, onde nós precisamos mudar a chave. Estávamos honrando pela dor e agora nós vamos então fazer esta mudança honrando, prosperando, produzindo algo bom, rompendo com esse ciclo de dor e sofrimento. Então essa pessoa foi capaz de dizer no seu coração: meu querido bisavô, eu compreendo a sua dor, eu entendo a sua dor, mas eu sigo o meu próprio caminho. E essa bisneta agora pode dizer: e eu sigo prosperando em terras brasileiras, vivendo muitos anos aqui, produzindo algo bom para honrar você que não pode mais. A partir dessa luz para este inconsciente, ela nunca mais sentiu o desejo de morrer. Revelar tudo isso, trazer à tona tudo isso que está escondido, nos coloca numa situação de vantagem, ou seja, você pode escolher honrar de forma melhor, incluindo com amor, não julgando o que eles fizeram, mas você não precisa mais sofrer, você não precisa mais
sentir esta dor. E você vai ganhar o quê? Tempo para viver realmente uma vida mais leve e tranquila com aquilo que mais importa. Um outro pilar que eu descobri é o pilar da fé. Nada que eu te ensine aqui se torna possível na sua vida e na vida de outras pessoas se você não exercitar o pilar da fé. Até aquelas pessoas que dizem não serem religiosas, quando exercitam a sua fé, alcançam grandes milagres em suas vidas. E é por isso que eu nem acredito mais que neste conhecimento das constelações familiares, se isso tudo for desligado desse pilar importantíssimo, parece que nada pode acontecer. As constelações familiares nada mais é do que uma forma de colocar também a sua fé na prática. Vai te ajudar você na sua espiritualidade a se relacionar melhor com Deus, com o divino, com o sagrado, com aquilo que você acredita de forma mais objetiva. Você vai resolvendo determinados problemas na sua vida e ajudando outras pessoas também a resolvê-los. E por que o pilar da fé é tão importante? Só a fé faz com que nós acreditemos em soluções inexplicáveis, ou seja, qual a explicação lógica? Para Jesus ter curado aquele cego de nascença, cuspindo na terra, fazendo lodo, aplicando nos olhos dele, mandando ele lavar-se no tanque de Siloé, pois é, a lei da física, a ciência diz que tudo isso é impossível, e até mesmo andar sobre as águas. Como que eu vou comprovar para você isto? É só a fé. No entanto, Jesus andou sobre as águas e Pedro andou também sobre as águas. Só que depois o que aconteceu? Pedro afundou e Jesus falou que precisava de fé, que precisava acreditar. Jesus também acalmava o mar, dava ordem à natureza, cessava as turbulências. E assim, tudo isso nós podemos entender mediante ao dado da fé. Aos olhos da razão humana, isso talvez não faz muito sentido, mas a fé vai transcender a nossa limitação cognitiva. A fé vai nos alcançando possibilidades que a razão humana jamais poderá entender. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Durante uma dinâmica, por exemplo, de uma constelação familiar à luz da fé, você vai se deparar com situações e soluções aparentemente que não têm muito sentido lógico. Por exemplo, como que eu vou explicar para uma pessoa compreender racionalmente a correlação daquele sentimento de morte, daquele sentimento suicida com o bisavô dela? Pois é. Ou então explicar que a falta de prosperidade, os problemas com a vida financeira estão relacionados com a mãe, com o pai? Pois é. Para muitos isto talvez não faz muito sentido, mas para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam, decidem incluir no seu coração, na sua vida, na sua alma, os seus antepassados, tantas histórias esquecidas, histórias que foram vividas por eles, histórias que foram julgadas, tabus que não puderam ser falados nas famílias, situações que foram abandonadas. Pois é, quando a gente sabe fazer isso, nós poderemos ver soluções que antes eram inexplicáveis, mas que agora poderão fazer um sentido para você. Eu quero deixar muito claro que antes de eu ser terapeuta, constelador familiar, eu sou um padre. Então hoje eu faço das constelações familiares uma ferramenta também de fé, uma fé aplicada, uma fé direcionada, uma fé prática. E olha só que interessante, Jesus, o maior mestre da fé que toda a humanidade já conheceu. Ele já ensinava exatamente sobre como direcionar a nossa fé. Pois não se trata apenas de palavras soltas. Não se trata apenas de rezar, orar, jejuar. Não, isso não vai trazer resultados. Precisa ter consciência
sobre o que se quer, sobre o que se está fazendo. Precisa ter clareza. Sem esta fé, nenhuma terapia, nenhuma técnica pode salvar ou curar alguém, pois nós estamos lidando com a alma humana. Jesus mesmo disse: vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus falou diversas vezes que o ser humano pode conseguir tudo o que quiser. Não há limite a não ser a própria pessoa. Sem a fé, sem esta fé, eu acredito hoje, pela experiência que eu tenho, nenhuma terapia, nenhuma técnica, por melhor que seja, pode ajudar, salvar e curar a vida de alguém. A fé é a chave do poder, é a chave do querer. Marcos, confira aí na Bíblia, capítulo 9, versículo 23. Quanto ao poder, quem tem fé, tudo pode. Mas não basta saber que você pode. Sabe aquela história de pessoas que rezam e nada acontece? Pois é, todo trator tem a sua força, mas se não for acionado, não move uma palha. O avião tem o poder de voar, mas se não sair do chão, essa força fica adormecida. Só falar por falar não aciona o seu poder. Só rezar por rezar também não vai adiantar nada. A partir de agora teremos que nos preparar para a aceitação das soluções surpreendentes. E se tratando dos colegas terapeutas que irão usar este conhecimento para ajudar outras pessoas, olha que interessante. A própria dinâmica da constelação familiar à luz da fé vai despertar a fé na vida das pessoas que você ajudar. Porque você vai ajudar a revelação das histórias, de situações que acontecem dentro do campo sistêmico do cliente, do irmão, do parente, do amigo que você vai atender. Por exemplo, lembra da passagem de Jesus, quando ele se encontra com a samaritana indo pegar água lá no poço? Então, ele revela a ela que sabe de coisas que somente ela sabia. Conteúdos que estão presentes dentro daquela pessoa. Então Jesus até disse que sabia que o marido que ela tinha nem era marido dela e que ela já tinha passado por vários relacionamentos diferentes. Naquele momento ela soube que Jesus não era uma pessoa qualquer. Eu creio que Jesus fazia essas revelações para ativar o poder da fé que estava dentro do outro, porque senão as pessoas iam cair novamente, iam para o buraco novamente. Ativar o poder que está dentro do outro é algo extraordinário. Libertar dos sentimentos da angústia, da depressão, da solidão, do vazio. Nas dinâmicas das constelações familiares à luz da fé, vai aparecer ali situações que eu chamo de gatilhos da fé. Serão situações e acontecimentos que somente a pessoa que está sendo atendida, ela vai poder acessar esta informação que está o quê? No campo dela. Nós somos facilitadores, nós facilitamos para que a pessoa possa se encontrar com a sua própria história. Existe um campo de informações que registra tudo o que acontece, tudo o que já aconteceu, como se fosse um grande HD de um computador. Ali está registrado todas as experiências que você, seus pais, seus avós, seus bisavós, toda a sua árvore genealógica, todo o seu sistema já vivenciou. Pois é. E você sabia que nós podemos acessar este campo de informações com a constelação familiar e fazer dessa informação algo para ajudar o outro, fazendo a mudança dessa informação. Eu acredito que somente a fé pode abrir este grande portal de informações. Isto é dom de Deus, porque a vida vem de Deus, seja para você aplicar na sua própria vida, ou seja para você ajudar alguém
aplicando esta abordagem na vida de outras pessoas. Vamos fazer um resumo do que você aprendeu até agora. Primeiro, nós vimos que a constelação familiar funciona para todas as pessoas porque ela é regida por 3 leis do amor. Entendemos essas leis lá na primeira aula. Depois, na aula de hoje, nós estamos vendo como aplicar as 3 leis, esses 3 pilares na nossa própria vida. Você precisa ter consciência das coisas que aconteceram com você do 0 aos 7 anos de idade, bem como trazer para a consciência aquilo que talvez já aconteceu com os nossos antepassados, com aquilo que eles viveram. Para isso acontecer, eu te ensinei aqui quais são os 3 pilares para se ter uma vida mais leve e tranquila, que é o pilar da autorresponsabilidade sistêmica, que te permite analisar você em relação ao seu sistema e às suas relações. Depois nós temos o pilar da luz do inconsciente, que te permite entender o que está no seu inconsciente e que muitas vezes você nem lembra ou desconhece por ser informações vindas até mesmo dos seus antepassados. E agora nós falamos sobre o pilar da fé, que te permite acessar um campo precioso, valioso, um campo de informações que registra todas as experiências vividas por nós e os nossos antepassados. Usar esses 3 pilares juntos é extremamente necessário para você ter uma vida mais leve e tranquila. Agora, eu sei que muita gente está pensando, se perguntando, como eu aplico tudo isso que você ensinou nessa aula no meu caso específico? Como eu posso fazer esta virada de chave se eu ainda não consigo me lembrar quais são esses possíveis traumas da infância ou eu não tenho a menor ideia quais sejam as histórias vividas pelos meus antepassados, porque na minha família ninguém me conta história nenhuma. Também tem aquelas pessoas que já entenderam quais pessoas na sua família foram excluídas. Já entenderam que não estão ocupando o lugar certo na família por estarem muitas vezes olhando com julgamento, julgando seus pais, julgando seus avós, seus tios, mas não sabem o que fazer com tudo isso e como ajudar também outras pessoas a partir desse conhecimento. É justamente esse o tema da nossa próxima aula, pois na aula número 3 desse evento da Semana das Constelações Familiares à Luz da Fé, trarei exemplos práticos, vários exemplos como aplicar as leis e os conceitos das constelações familiares à luz da fé na vida real das pessoas. E também vou focar em como você pode aplicar esses ensinamentos no seu caso em particular. Nós vamos ver casos e mais casos que nos ajudam a entender porque isso tudo que eu falo pode ser alcançado de forma rápida quando você segue esse método. E como tem muita gente me perguntando se eu tenho uma formação completa sobre as constelações familiares à luz da fé, eu também vou dar maiores detalhes sobre como funciona o meu treinamento completo. Isso tudo estará lá na 3ª aula desse evento. Hoje, essa formação está com as inscrições fechadas, mas em breve eu vou abrir uma nova turma. Falarei mais sobre isso na próxima aula. Então, se você é uma dessas pessoas que me perguntou sobre essa formação, fique ligado, fique ligada, que em breve teremos muitas novidades. Agora eu peço que você me deixe um comentário aqui abaixo desta aula dizendo o que você está achando dessa semana, se ela tem te ajudado. Pode deixar também suas dúvidas, seus questionamentos, isso é muito importante. Prometo dar o meu melhor para responder a todos vocês. Te agradeço demais por ter ficado comigo até aqui. Espero de verdade que você já consiga aplicar esses conhecimentos na sua vida hoje. Nos vemos na aula número 3. Deus abençoe você!